Olá! Então, na aula passada de Política Agrária e Desenvolvimento Rural, nós comentamos sobre como se deu a formação do espaço agrícola, do Brasil. Essa questão agrária que nós comentamos desde o descobrimento do Brasil, nós chegamos ali lá até na década de 1950, 60, onde estava acontecendo um processo de industrialização muito grande. Então, aconteceu a chamada Revolução Verde. Então, com essa Revolução Verde, nós conseguimos troca de favores, entre aspas, Então, nós conseguimos um financiamento, nós conseguimos um crédito para conseguir aumentar a mecanização, para utilizar recursos que aumentassem aquela produtividade do que estava ali no nosso campo, Muitas pessoas estavam no cenário que estavam saindo do campo e indo para a cidade trabalhar nas indústrias, E isso gerava uma demanda maior por alimentos, E aí, então, muitas coisas começaram a se desenvolver nessa época. Então, ocorreu o crescimento da produção, no campo, e isso não quer dizer que aconteceu um desenvolvimento. Então, nós vamos comentar na aula de hoje índices para medir crescimento e desenvolvimento e qual que é a diferença disso. Então, hoje nós utilizamos diversos índices para medir o crescimento e o desenvolvimento em questão mundial, estadual, país a país. Então, nós temos esses índices e, através desses índices, o governo consegue estipular políticas de crescimento e desenvolvimento, através dessas medidas, esses índices que nós conseguimos obter esses resultados, o governo consegue estipular políticas. Essas políticas, que nós vamos comentar posteriormente, elas podem ser as macroeconômicas ou políticas setoriais. Então, existem políticas macroeconômicas, por exemplo, que elas afetam taxa de juros. Então hoje está muito comum a gente olhar no jornal notícias de taxa Selic abaixou. O que é taxa Selic? O que isso interfere na minha vida? O que isso interfere na exportação? O que isso interfere na importação? A taxa de câmbio está mudando? Para quem que isso é bom? Para quem que é ruim? Só que antes de nós chegarmos nessa política macroeconômica, que nós vamos estudar na aula que vem, nós temos que saber diferenciar o que é crescimento, o que é desenvolvimento e qual que é a parcela da agricultura, do agronegócio, que colabora, com esses índices. Então, nós temos uma colaboração muito importante, A nossa agricultura já se diz que é o que vai recuperar o país, após coronavírus. Temos esse ano uma estimativa de decréscimo no PIB, acredito que de até 5%, até onde eu estava vendo no jornal, mas isso está mudando, Primeiro falou-se em 2%, 3%, isso está aumentando, espera-se então que não. Ontem, por exemplo, estava passando no jornal sobre a produção de soja, que nós teremos colheitas recordes e que existem, inclusive, agricultores que já venderam o produto até da próxima safra, Então, tá em um momento muito bom, E essa exportação faz com que entre dólares, que esses indivíduos, eles vendem em dólares, essas cooperativas, tudo isso traz, então, um valor econômico muito bom para o nosso país, E traz ali quantidade de renda, de bens, de serviços. Então, primeiro, eu peguei gráficos no site da Embrapa que mostra lá desde 1977, Então, claro que já estava acontecendo, todo um desenvolvimento, que na década de 60, na verdade, ali onde aconteceu aquela Revolução Verde, foi quando começou a subir. Mesmo assim, nós podemos ver expressivo desenvolvimento. Então, aqui nós temos a área plantada em verde e a produção em vermelho. Então, olha a quantidade, como alterou lá de 1977 até 2017, desculpa, a quantidade de produção que aumentou dentro do nosso país e a quantidade de área plantada. Então, a nossa quantidade de área plantada quase não aumentou. Olha só, ali no risquinho verde nós conseguimos ver que ela aumentou pouco, em relação à faixinha vermelha, que é a quantidade de produção. Então, hoje, com o dobro ali, da área plantada, você conseguiu ali multiplicar em muitas vezes, a quantidade de produção. Então, o que é isso? A gente ocorreu crescimento. Então, o que é isso, o crescimento? Em números, você tinha uma quantidade produzida que aumentou exponencialmente.
né? Mas como que ocorreu esse desenvolvimento? Então, esse desenvolvimento, hoje se fala em desenvolvimento sustentável, né? Então, na verdade, quando começou esse aumento, né, do desenvolvimento, que principalmente aconteceu ali a partir de 2000, né, se nós repararmos bem, ocorreram políticas diferenciadas no campo, né? Então, a partir ali de 2000, 2003, nós vamos ver que surgiram políticas setoriais agrícolas. Então, foram lançadas, leis de agricultura familiar, plano safra, novas modalidades de crédito, né, financiamentos, seguros. Então, nós vamos ver que foram essas políticas que ajudaram nesse crescimento exponencial da nossa produção. Então, se nós compararmos de 1977 a 2017, nós tivemos um crescimento muito grande na nossa produção. Se compararmos, né, a área plantada, não ocorreu um aumento tão expressivo da área plantada, embora tenha acontecido, né, mas é natural. O rendimento, então ali em 1977, nós tínhamos a produção de arroz, de feijão, milho, soja e trigo, né? E aí nós temos a comparação com o ano de 2017. O feijão não foi algo que aumentou tanto a sua produção comparando com os outros alimentos. Então, olha só, arroz como aumentou, né? Milho como aumentou, soja aumentou também bastante, né? Então, na verdade, os produtos, né, começaram a aumentar o seu rendimento. Claro que isso está interligado à produção, né? Se a produção aumentou, né, esse rendimento desses produtos, né, a produção desses produtos, é claro que também deveria aumentar, né? Produção de carne. Então, hoje nós temos o segundo maior, né? Nós somos o segundo maior produtor de carne bovina, perdendo apenas para os Estados Unidos. O nosso Brasil hoje tem mais quantidade de boi do que de pessoas, né? Mas isso era um cenário que foi mudando através dos tempos, né? Então, ali acabaram subindo bastante essa produção também, ali de 1975 a 2016, desculpa. Então, o seu total foi crescendo bastante. Carne suína aumentou, né, sua produtividade, frango aumentou sua produtividade, bovinos aumentou sua produtividade. Estamos produzindo mais bovinos, né, em menor áreas de pastagem. Então, lá na década de 50, né, não se tinha muito estudo, né, era baixo rendimento, pouca produção, não se conhecia muito sobre as doenças, assim como também não se tinha todo um manejo de solo, né? Esse produtor estava passível de erosão, de assoreamento, né? Essa pessoa que produzia carne não sabia muito bem como funcionavam as instalações, né? As raças, qual que é a raça mais indicada aqui para nós, qual que é o tipo de ração que eu tenho que disponibilizar para esse meu animal, né? Então, esses foram fatores, o desenvolvimento de políticas como extensão rural, pesquisa, né? E, claro, financiamento, né? Então, essas políticas de pesquisa, desenvolvimento e extensão fizeram com que o produtor também adquirisse uma grande quantidade de conhecimento. Claro que a oferta de cursos também, que aumentou bastante, né, fez com que as pessoas adquirissem mais conhecimentos, mais estudos fossem realizados, né? Nós realizamos estudos anualmente, né? Vocês vão realizar aí o TCC de vocês para sair da faculdade e com certeza vão testar algo visando o aumento da produção, né? Então, nós estamos aí numa terceira revolução verde, né, que se fala, e aí nós vamos visar esse aumento, né, de produção. Balança do agronegócio, né? Então aqui nós temos a quantidade de exportação, o que aconteceu com a nossa exportação, o que aconteceu com a nossa importação. Então, por que é importante a exportação? Né? Porque quando você vende para o exterior, você ganha em dólares ou na moeda local, né? Geralmente, nós estamos falando de moedas que estão valendo mais do que a nossa, né? Como é o caso do dólar. Então, olha só, em 1989, a quantidade de produtos que eram exportados. E em 2016, né, em 2013 nós tivemos muito aumento, 2011, ali em 2016 decresceu um pouco, né, mas nós temos hoje muita exportação e isso traz muita moeda para o nosso país, né, e faz com que o PIB, Produto Interno Bruto, né, aumente. Então ele é o termômetro da economia. Se o nosso PIB estiver alto, né, a nossa produção está boa, nós temos muito bens, muitos serviços, nós estamos produzindo, né, e isso está trazendo dinheiro para o nosso país.
O crescimento é diferente do desenvolvimento. Nós vamos ver que o crescimento ele é números, ele é quantitativo, não é qualitativo. Então não é porque está entrando mais moeda no país, né, que as pessoas vão ficar ricas. Na verdade, isso tem a ver com a distribuição de rendas, né, que é outro índice que nós medimos, que é o índice chamado índice de Gini. Então, o que é crescimento e o que é desenvolvimento, né? Então, o crescimento econômico, ele aumenta o produto de uma riqueza. Então, a medida do PIB, por exemplo, que é um índice de medida de crescimento, ele mede o quê? A quantidade de dinheiro, né, de bens, de serviço, e ele consegue quantificar a economia, né? Então, ele consegue estimar a quantidade de dinheiro, né? Por exemplo, lá o Brasil em 2015, né, teve seu PIB de 5,9 trilhões de dólares. Então, essa era a quantidade de riqueza que o nosso país acumulou com as somas de bens e serviços finais. Então, ele mede a riqueza de uma nação. Mas não quer dizer porque aconteceu o crescimento que aconteceu o desenvolvimento. Então, aqui essa foto nos mostra muito bem, né, essa questão de crescimento e desenvolvimento, que ela não tem nada a ver com distribuição de renda. Então, ali em São Paulo, não lembro, mas acredito que era em São Paulo, ou Rio de Janeiro, que eu peguei essa foto, que tem ali um condomínio, né? Do lado desse condomínio ali nas sacadas tem uma piscina para cada prédio, né? Quadra de tênis e tudo muito bem desenvolvido e piscinas. Do lado nós temos um muro que separa com a favela. Então ali mostra exatamente isso, né? Essa distribuição de renda desigual, né? Então não quer dizer porque o meu PIB é muito alto que todo mundo no país é rico, né? Essa riqueza acumulada da nação, esse grau de riqueza por pessoas vai ter que ser um outro índice que vai medir. Não o PIB per capita, porque o PIB per capita vai medir a quantidade de riqueza dividido pelo número de pessoas. Mas não quer dizer que todas as pessoas ganhem aquele valor. Algumas ganham muito acima, outras ganham muito abaixo, né? Então, o aumento contínuo de fatores de produção faz com que essa quantidade de dinheiro acabe entrando aqui, né? Então, produziu mais bens, mais serviços, né? Então a quantidade de bens e de serviço faz com que aumente essa quantidade de dinheiro que está entrando, a quantidade de moeda que tem. Então, na verdade, se nós aumentarmos esses fatores de produção, nós vamos aumentar a quantidade de renda. Então, isso está ligado ao PIB. E já o desenvolvimento econômico, né, ele mede esse crescimento do produto por habitante. Então, esse desenvolvimento, na verdade, ele vai ser de pessoa a pessoa e ele não mede só o quantitativo, mas ele mede também o qualitativo, né? Então, é uma mistura do quantitativo e do qualitativo. O que ele vai medir? A quantidade de vida a qualidade de vida da população. Por exemplo, essa população tem acesso à saúde? Essa população tem acesso à moradia? Como que é o transporte? Né? Qual que é a qualidade de vida dessa população? Qualidade de vida é algo diferente de pessoa para pessoa, né? Cada um tem ali um conceito de qualidade de vida diferente, né? Para alguns, ter uma qualidade de vida é ter muito dinheiro. Para outros, ter qualidade de vida é ter uma moradia, saúde e alimentação todos os dias, né? Então, na verdade, esse desenvolvimento econômico ele vai medir isso. Quantidade, né, de renda, saúde e educação, né? Principalmente. E aí, então, né, essas reduções do nível de pobreza e desigualdade quer dizer que o país está com um bom desenvolvimento econômico. Então, crescimento é aumentar essa quantidade de dinheiro, né, em um país. Mas aumentar essa quantidade de dinheiro em um país não quer dizer que a família A ou B vai aumentar, né, a sua quantidade econômica, seu poder aquisitivo, digamos assim. E aí, o agronegócio é uma fatia importantíssima para que o nosso PIB aumente. Tanto que nossos jornais estão comentando já, né? Quem vai salvar a nossa economia pós-pandemia? Agronegócio. Então, o agronegócio, ele é diferente da agricultura, né? A agricultura, ela vai trazer aquele alimento para a família das pessoas, né? Então, você vai ter aquele alimento que vai chegar na sua mesa. Já o agronegócio, ele produz commodities, né? Ele produz, então, produtos para exportação. Então, o que acontece? Como que eu consigo medir o agronegócio? Eu vou somar as operações de produção, distribuição de suprimento, né? Essas operações de produção, armazenamento, processamento, distribuição desses produtos agrícolas,
antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O que é isso? Fábrica de insumos, sementes, né, melhoradas, tudo que você vai precisar para sua produção, a produção em si, né, e se você pode pensar em um grão, você pode pensar em um produto já beneficiado, e depois da porteira todo o transporte, aonde esse alimento vai chegar, né, e esse indivíduo que vai comprar. Então o agronegócio ele mede tudo isso, né, a distribuição desses produtos e os itens produzidos a partir desses produtos. Então ele não vai medir lá o leite, ele vai medir o queijo, porque se ele medisse o queijo e o leite, ele iria duplicar esse valor, né? Então a importância de você conseguir medir o PIB, então ele quer dizer, ele vai ser medido sobre produtos finais, né? Por exemplo, o queijo, o presunto, se ele medisse o animal que foi retirado a carne para produzir o presunto, e se ele medisse o animal que foi utilizado para retirada daquele leite, ia ter uma duplicidade nos dados, né? Então ele pega os serviços finais. E o agronegócio no Brasil, né? Então lá na década de 70, né, nós tivemos toda aquela revolução que nós comentamos na aula passada, que acabou gerando desempregos, postos de trabalho no campo foram fechadas, né, algumas pequenas propriedades foram desalojadas, né, muitas pessoas foram embora pro Paraguai, migraram para o Cerrado, para a Amazônia, outras acabaram invadindo áreas, né, gerou trabalho informal, que nós comentamos, né, boia fria, então aquele funcionário que tinha um contrato, né, entre aspas aí com aquela fazenda, por exemplo, acabou perdendo seu contrato de trabalho, né, porque isso foi sendo formalizado e uma pessoa trabalhando em um local acabou tornando-se caro, né. E aí, então, o papel da agropecuária no desenvolvimento econômico, desenvolvimento não crescimento, né, alimento para a população total. Esse alimento, né, ele vai não ser um fator de desenvolvimento, ele, entre aspas, ele vai ser um fator de desenvolvimento, mas não quer dizer que um alimento seja, né, um pré-requisito para o desenvolvimento, vai depender da qualidade desse alimento. Então, para isso, depois nós vamos ver que surgiram políticas de segurança alimentar e nutricional, que nós vamos comentar depois, né? Então, essas políticas de segurança alimentar e nutricional, antigamente elas eram focadas em quantidade de alimentos, hoje elas são focadas em qualidade de alimento, né? Então, a quantidade de alimento não quer dizer desenvolvimento, né? E sim crescente demanda de alimento por uma população. O desenvolvimento desse indivíduo, né, ele vai depender da qualidade do alimento que está sendo ofertado para ele, né? E isso, todo esse papel do agronegócio, ele também traz capital para a expansão do setor não agrícola. Por quê? Porque aquele dinheiro que a pessoa recebeu lá das suas vendas, esse agricultor recebeu, ele não vai investir somente no setor agrícola, ele vai lá na cidade, vai comprar uma roupa, vai comprar um material escolar, ele vai gastar, né, esse capital em outros setores. E mão de obra para o crescimento e diversificação de atividades na economia. Todo esse dinheiro que provém do agronegócio, ele não vai ser destinado só no agronegócio. Ele vai ser gasto na cidade, ele vai ser gasto no mercado, ele vai ser gasto em uma gama de comércio, né? E esses comércios, eles vão gerar renda para aquele funcionário que trabalha lá, né? Então, tudo isso, na verdade, esse papel da agropecuária, às vezes a gente fica naquele macro que só tá interligado com o campo, mas não, esse dinheiro que chega lá de alguém que vendeu a soja lá para os Estados Unidos, para a China, para onde que ela vendeu, tanto faz, mas esse dinheiro que ela chegar vai ser aplicado em um leque, né, de locais que vão estar ali trabalhando, né, para trazer rendimento, né, dentro desse país. E aí, então, né, essas vão ser utilizados para compra de insumos, bens de capitais, desenvolvimento de diversas atividades econômicas, né, e mercado consumidor, então, para o setor não agrícola. Então, esse dinheiro ele vai ser injetado em outros tantos áreas que não a agrícola, né, então esse indivíduo vai distribuir aí esse dinheiro, claro que grande quantidade desse dinheiro vai voltar para o setor agrícola, ele vai precisar comprar mais semente, ele vai precisar comprar mais insumo, ele vai financiar um maquinário novo,
né? Porém, a vida ela vai sair, né? Esses gastos eles vão sair somente do agrícola. Como medir, né? Então nós temos medidas de crescimento e nós temos medidas de desenvolvimento. O que é o crescimento? Crescimento em números, desenvolvimento em qualidade e números, né? Então, só crescimento, né, e desenvolvimento seria o crescimento em números e também na qualidade, né? Então, é o conjunto desses dois. Então, nós temos o PIB, PIB per capita, né, que são aqui indicativos de crescimento econômico. Então, nós temos a quantidade de riqueza de um país, né, no PIB. Essa riqueza é interessante que ela sempre cresça, né? A população está crescendo, precisa crescer essa riqueza acumulada de um país. Mas isso não quer dizer que essa riqueza do país seja distribuída igual para todas as pessoas, muito pelo contrário, né? Geralmente não é. Então, ela é a medida de crescimento da economia como um todo. O que é isso? Pega toda a soma dos bens de serviços, né, finais e as somas de bens, e é isso que o que resultar é o PIB do país. Essa medida em dólares, né? Em 2015, então, foi 5,9 trilhões de dólares a riqueza total do nosso país. PIB per capita, eu pego esse valor e divido pela quantidade de pessoas. Como comentei antes, né? Não quer dizer que se deu 5 mil dólares para cada um, não quer dizer que eu ganhe 5 mil dólares e que a pessoa X ganhe 5. Em compensação, o meu parente lá ganha 15 mil dólares, né? Então não tem a ver com distribuição, e sim com quantidade de dinheiro. Já o índice de Gini e o índice de desenvolvimento humano, eles medem o desenvolvimento. Gini, dá para pensar se mede. Gini, acredito não, tenho certeza que é de crescimento. Desenvolvimento vai ser só o IDH que tem aqui, porque o índice de Gini. O índice de Gini ele vai medir distribuição de renda dentro de um país. Né? Então, ele vai medir a quantidade de distribuição de renda, se ela vai estar mais igual, se ela vai estar mais diferente. Mas isso não indica, assim, se ela tiver mais igual, por exemplo, que, nossa, o país é bom porque todo mundo ganha a mesma coisa. Pode ser que essa mesma coisa seja muito pouco e todo mundo tenha pouca quantidade de dinheiro, tenha pouca quantidade de saúde, tenha pouca quantidade de educação, né? Então, ter um índice de Gini bem igual, né, que os países, todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, não quer dizer que aquele país seja bem desenvolvido, né? Pode ser um país pobre, que não consegue investir em educação, que não consegue investir em saúde, né, e entre tantas outras medidas de desenvolvimento, né, qualidade de alimento, por exemplo. Já o índice de desenvolvimento, sim, né, ele vai integrar essa quantidade de renda, ela vai integrar a quantidade de educação. Quanto que é o tempo de estudo que as pessoas em médias têm aqui no Brasil? Há quanto tempo um morador do Brasil passa na escola? 10 anos? 5 anos? 15 anos? Isso vai estar ali no índice de desenvolvimento humano. Como que é a saúde? Né? Qual que é a estimativa de vida dessa população? Isso vai estar ali no índice de desenvolvimento humano. Então, na verdade, aqui só o desenvolvimento que vai medir, o IDH que vai medir o desenvolvimento. Os outros índices vão medir, né, crescimento, números. Então, o PIB, né, ele vai medir a igualdade entre o que é produzido e a renda, né, e ele é benéfico em geral para toda a população. É interessante que o nosso PIB aumente, né, a quantidade de riqueza de um país aumente. Né, cresce o PIB, o que acontece? Cresce a renda para todo mundo? Não, mas ela cresce, né? Vai ter aumentos em salários, mas não vai, a distribuição não vai ser diferenciada. É um benefício para toda a população. Em partes, alguns se beneficiarão muito mais. Então, o que acontece? A agricultura, a indústria, os serviços geram aquela renda, né? E nós dividimos aí esse PIB, né? Ele vai, quer dizer, vai somar todo esse PIB e nós vamos saber a quantidade de renda, de riqueza que esse país tem. Tendo mais riqueza, o que você tem? Você tem mais disponibilidade de lazer, você tem mais disponibilidade de comprar alimentos de melhor qualidade, você tem maior qualidade de vida tendo um automóvel para ir para o seu serviço, né? Tendo dinheiro para financiar o combustível que esse automóvel vai necessitar, tendo disponibilidade de saúde de qualidade. Claro que hoje nós temos uma política que é o SUS, por exemplo, política de saúde, que não podemos desmerecer, né? Inclusive, existe saúde gratuita, entre aspas, né? Porque nós pagamos impostos aqui no Brasil,
que não existem outros países que são países muito desenvolvidos. Mas pensamos o seguinte, lá no país X, lá nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não precisam de SUS porque elas têm mais dinheiro. Em partes pode ser, mas é muito importante então que a distribuição de renda, se nós levarmos em conta, não é igual para todos. Assim como lá as pessoas são mais ricas e podem não precisar do SUS, pode ter uma pessoa com menos dinheiro que precisaria, e lá não tem. Então o PIB ela não leva em conta a distribuição, né, desigual, ela só leva em consideração, né, a riqueza como um todo. Então aqui nós temos o dado aí do PIB de 2018, né, crescendo 1,1% referente a 2017, mantendo o mesmo patamar de crescimento do ano anterior. Né? Então, nosso PIB de 2015, como eu tinha comentado, 5,9 trilhões, em 2018, 6,8 trilhões. Né? Então, está crescendo. Aí nós temos as divisões, né, indústria, agropecuária, serviços, famílias, governo e investimento. Mas agropecuária, né, nós temos aquela quantidade de bilhões ali, né, 297, e aí nós temos a indústria logo abaixo com uma quantidade exorbitante, serviços exorbitantes. Lembrando que para medir o PIB, então, são serviços finais. Então pode ser, né, que grande quantidade do que tinha lá na agropecuária entrou lá na indústria porque vem depois do seu benefício final, né? PIB per capita. Então eu pego aquele PIB, né, de 6,8 bilhões lá de 2018 e divido esses dados, eles não saem, eles são anuais, né, mas eles levam um tempo para sair. Tanto esses dias o IBGE anunciou que por causa do desemprego lá não ia conseguir anunciar na data que eles falaram lá determinado índice. Então, PIB, eu pego e divido o PIB pela população, eu tenho a renda média por habitante. Aquela situação que eu comentei antes. Né? Então, o PIB em relação ao tamanho da população não mede desigualdade social. Então, ali até coloquei os asteriscos, né? Não quer dizer porque ali estava 5 mil dólares por pessoa que eu ganho 5 mil e o fulano X ganha 5 mil. Mas o fulano lá da esquina ganha 30 mil dólares enquanto a gente ganha só 1. Né? Então, ela vai medir a riqueza da população, mas não mede certinho, né, de pessoa para pessoa. Já o índice de Gini, ele mede a diferença entre a renda dos mais pobres e dos mais ricos, né? Ele vai de uma escala de 0, que seria perfeito, né, toda a distribuição igual, a 100. Quanto maior, né, apenas poucas pessoas detêm a riqueza. Quanto menor, né, seria uma distribuição igual aí. E no Brasil é uma das piores distribuições de renda do mundo, né? Ainda aqui no nosso sul, nós estamos próximo do, né? Isso é 0 a 0,1, tá? Segundo o gráfico que está mostrando aqui do lado, você está medindo a 0 a 0,1. Então ali o sul, por exemplo, ó, nós estamos a 0,4, né? Mais próximo de 0. Então temos uma distribuição de renda mais igual do que se nós pensarmos ali, né, naqueles estados que estão em vermelho, né, que é acima de 0,55. Então nós temos aí medidas bem desiguais, né? Nós estamos aqui em um local bem bom, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, elas estão com melhores índices. Mas é aquilo que eu comentei antes, né? Então não quer dizer que, vamos supor que o nosso PIB fosse $1 milhão, né? Pouquíssimo. Todo mundo ia ser pobre, né? Então isso não quer dizer que, porque o índice de Gini é bom, que tá tudo dividido certinho, que vai ter dinheiro para todo mundo, né? Se o país como um todo fosse pobre, todo mundo ia ter uma boa distribuição de renda. Todo mundo ia ganhar 10 centavos, né? Índice de Gini, então, da renda domiciliar per capita do trabalho, né? Então, quanto mais próximo de 1, mais perfeito, né? Quanto mais perto, quer dizer, de 1, na verdade, pior, né? Quanto mais próximo de 0, mais perfeito. Então, nós estamos aí, né? O país, 0,62. O mais próximo de 0,1, por exemplo, de 0,0. Claro que não existe um país que vai ser 0 e nem um país que vai ser 1, né? Porque se fosse o país fosse 1, só uma pessoa ia ganhar toda a renda. E aí, então, né, nós temos ali pelo trimestre, em 2018, né, o nosso Brasil lá com 0,62. O mais interessante seria,
né, mais próximo de zero. Em 2014, nós tínhamos 0,52, né, ali próximo de 0,53, se fosse arredondar. 2015 já subiu esse índice para 0,54 e foi aumentando, e lá em 2018, então, 2019 nós chegamos então a 0,62. O interessante fosse que baixasse para que essa distribuição de renda, melhorasse. E quem faz isso? As políticas macroeconômicas, que nós vamos ver depois. Elas aumentam a quantidade de riqueza da população, se todos conseguirem acessar essas políticas, nós vamos conseguir distribuir mais renda para aqueles que não têm. A distribuição geográfica da riqueza mundial, isso era em 2012, peguei no site de uma ONG, então a quantidade de dólares, por adultos, e ali nós estamos, naquele verdinho escuro, então ainda nós temos uma riqueza mundial que não é tão pequena, comparada às outras. Isso já não é índice de Gini, tá? Isso é a quantidade de dinheiro, que temos no mundo, Ali os Estados Unidos, Canadá, ali também, uma quantidade bem grande, e nós temos locais aí, ó, que estão, abaixo de 5 mil dólares, por pessoas. Então, nós ainda estamos em uma colocação que não é a pior, Nós estamos ainda acima do azulzinho. Não, estamos lá perto, mais perto do pior do que do melhor, mas estamos lá. E o índice de desenvolvimento humano, esse sim que vai medir o desenvolvimento, ele vai de 0 a 1, 1 é o mais desenvolvido. Então, ali no índice de Gini era interessante que nós estivéssemos próximo a 0, No índice de desenvolvimento humano é interessante que nós estejamos mais próximos de 1, E aí nós temos uma média aritmética feita através da renda, Então, quando tem a cada ano lá, passa o pessoal do IBGE fazendo aquela pesquisa, Quantas televisão tem em casa, quantos videocassete, que não tem mais, mas eu lembro que uma vez eu preenchi, tem em casa, quantidade de banheiros, quantidade de renda acumulada da família. Tudo isso, vai gerar esse índice. Enem, quantidade de notas de um ano para o outro, Prova Brasil, ENAD, tudo isso, mede essa educação. Por isso que é muito importante estudar para tirar nota boa no ENAD, além também, da nota que a faculdade vai receber. Então, saúde, longevidade, expectativa ao nascer, renda, tudo isso, essa média vai gerar aí o desenvolvimento humano. Os países mais altos, então, estão lá em cima, próximos de 1, 0,95, 94, 93. E os países mais próximos, ao Brasil, então, estamos aí, esses dados eu peguei lá do G1 de 2018, nós estamos com 0,75. Existem aí, então, países que, imagina, 0,35, como é que é o desenvolvimento dessas pessoas? Se o nosso desenvolvimento, que estamos lá no 0,76 ali, se nós arredondássemos, não é dos melhores, falta muito, inclusive, para chegar perto dos melhores, e nós vemos isso no nosso dia a dia, e a questão de distribuição de renda, de saúde, principalmente de educação, a quantidade que as pessoas conseguem. Inclusive, nós tivemos um salto na educação muito grande nos últimos anos, mas com projetos de financiamento estudantil, então permitiu que muitas pessoas que não conseguiam acesso a universidades que não tivesse que pagar, entre aspas, porque qualquer lugar que você vai, você precisa desembolsar para moradia, para material, para todas as outras coisas, conseguissem financiar faculdades, e aumentasse a sua renda através do estudo, Então, o índice de desenvolvimento humano, melhora muito se as pessoas têm mais acesso à educação. Então, políticas públicas de acesso à educação são muito importantes para que o ranking do desenvolvimento humano, para que mais pessoas passem mais tempo na escola, e isso acaba refletindo no resto, na renda, O indivíduo, quando ele se formar, ele vai ter acesso a um mercado de trabalho que ele vai ganhar mais, então vai aumentar a sua renda. Com essa renda ele consegue financiar melhor a sua saúde, fazer um exame médico, comprar principalmente alimentos de melhor qualidade, que vai refletir na sua longevidade, Então nós temos esse índice de desenvolvimento humano
políticas foram feitas para que esse índice de desenvolvimento humano aumentasse. Ainda estamos lá no meio, né? Ainda temos muito que caminhar, mas não estamos ainda aí nos piores. E de noite, então, encontro vocês, né? Então já falamos dessas medidas de crescimento e desenvolvimento, e na aula que vem iremos comentar sobre as políticas macroeconômicas, né? Políticas que são lançadas pelo governo para colocar renda, para colocar a taxa de juros, taxa de câmbio, para que isso reflita em todos os setores, principalmente na agropecuária. Então, até de noite.